Neste vídeo, construirei uma pérgola, e aqui estou em um comerciante de madeira local, fazendo alguns cortes para encaixar esta madeira no meu carro. Esta é madeira macia tratada sob pressão ou tanelizada, serrada bruta, ou seja, não aplainada, resultando em uma superfície áspera, mas era o único material disponível localmente no momento. Pronto para acabamento ou aplainado em todas as faces seria ideal, mas isso servirá. Tenho algumas peças de 150 x 47 mm e algumas de 100 x 47 mm e alguns postes de 4x4 100 x 100 mm que levo para o fundo do nosso bangalô. Empilhei com espaçadores no meio para ajudar na circulação de ar e deixei secando por alguns meses enquanto trabalhava na instalação do pátio, coberto em um vídeo anterior, até que finalmente estava pronto para começar. Então eu instalei esses suportes de postes em um vídeo anterior, e uma das minhas preocupações é a água entrar e os postes de madeira absorverem essa umidade. Posso estar pensando demais nisso, e acho que não será um grande problema, pois a madeira ocupa a maior parte do espaço ao redor do suporte de poste. Além disso, haverá um telhado sobre a pérgola, mas a umidade ainda pode se infiltrar na madeira e pingar do fundo, ou entrar no reboco que cerca o suporte do poste através dos buracos nas paredes laterais. Os suportes de postes têm orifícios de drenagem na base, porém, estão encostados no concreto. Vou perfurar um pouco desse concreto para dar vazão à umidade que se acumular ali. Vou colocar a madeira em alguns calços de vidraçaria para tirá-la do fundo dos suportes. Não tenho certeza se é necessário, mas pareceu uma boa ideia. Eu estava prestes a colocar o primeiro poste, quando percebi que seria bom medir a profundidade do suporte e marcar na extremidade do poste para ver quando ele estivesse totalmente encaixado. Então posso fixá-lo no lugar com o martelo. Ele não estava tão nivelado quanto eu gostaria, mas parecia ter flexibilidade suficiente para nivelá-lo, então deveria estar bem. Então, coloquei o outro poste. Marquei a altura desejada da frente da pérgola do chão, cerca de 2,30 metros, e prendi um pedaço de madeira que posso usar para segurar temporariamente um lado do que será a viga frontal. Prendi no lugar e então eu posso colocar um nível de bolha em cima e fazer alguns ajustes para deixá-lo nivelado. E uma vez que eu estava satisfeito, marquei a posição da viga em ambos os postes e então eu posso desmontá-lo. Eu precisava tirar o poste do suporte, o que foi um pouco complicado, pois ele se encaixa bem apertado. Mas balançá-lo de um lado para o outro ajudou. Vou cortar uma junta de meia esquadria para a viga se assentar no poste. Depois de decidir a profundidade do corte, ajustei a lâmina da serra circular e fiz uma série de cortes transversais. E então eu preciso cortar o excesso do final dos postes. Então eu posso começar a remover todo o resíduo e limpar a superfície com um formão. Vou tratar os meus cortes com preservativo de madeira, pois mesmo a madeira tratada sob pressão não é penetrada completamente pelo tratamento. Isso deve ajudar a proteger a madeira recém-exposta do apodrecimento e insetos que perfuram madeira. O mesmo processo se repetiu para o segundo poste. Posso pintar a madeira para protegê-la da umidade e dar um visual mais moderno à pérgola, já que não sou fã da aparência da madeira tratada sob pressão. Então posso reinstalar os postes uma última vez. Coloquei a viga por cima e verifiquei se estava nivelada. Parecia perfeita. Agora posso escolher as fixações, perfurar os furos guia e fixá-lo com alguns parafusos de treinador.
Esses parafusos têm 6 milímetros de espessura e 90 milímetros de comprimento. A outra extremidade não estava bem alinhada, como pode ver aqui. Então usei grampos F para alinhar e fixar no lugar. Atualmente, a viga se projeta além do necessário nos dois lados do poste, mas posso cortar o excesso depois. Aqui tenho uma placa de parede de 4 por 2 que vou fixar na parede usando algumas âncoras de alta resistência. O telhado vai precisar de uma leve inclinação para que a chuva escorra para longe da casa quando eu adicionar as chapas. Para isso, minha placa de parede precisa ficar mais alta que a viga frontal. Eu apoio em pedaços de madeira e uso minha furadeira SDS para perfurar um buraco de 12 milímetros no tijolo. Removo o máximo de poeira possível com um aspirador e então fixo a âncora no lugar. Apertar a porca na extremidade trava a âncora no lugar, fixando-a firmemente no tijolo. Eu queria ter pintado a placa de parede antes de instalá-la, mas tinha ficado sem tinta. Posso usar o nível para deixá-lo nivelado, adicionar outra âncora de parede na outra extremidade e essas duas fixações vão mantê-lo no lugar por enquanto, mas adicionarei mais depois. Não sei a inclinação exata do telhado. Fiz apenas a olho baseado no que me parecia certo. Descobrirei a inclinação precisa mais tarde. Antes de instalar as vigas, verifico cada uma delas para garantir que estejam retas ao longo do comprimento. Esta parece estar perfeitamente reta em ambas as bordas. Há uma curvatura muito leve nela deste jeito, e para aquelas madeiras onde há uma curvatura, vou colocá-las de forma que o arco esteja para cima, e assim, com o tempo, quando elas cederem, devem se endireitar. Estou usando um pedaço de madeira como referência para saber o ângulo necessário para cortar a extremidade das vigas. Estou usando meu transferidor para obter uma referência para o ângulo, e então posso marcar isso na extremidade de uma das vigas e cortar ao longo da linha. Estou tirando a medida da primeira viga para marcar o ângulo na outra extremidade e fazer o corte. Como mencionei antes, cortei meu poste cerca de 12 milímetros mais curto para ajudar a puxá-lo para dentro, pois ele não está completamente vertical. Então, cometi meu primeiro erro, e alguns de vocês já devem saber o que fiz de errado. Coloquei a primeira viga no lugar, e se olharem de perto deste lado, verão que meu ângulo está errado. Isso aconteceu porque, quando ofereci o pedaço de madeira para marcar o ângulo, esqueci que esta extremidade estava apoiada em um 4 por 2 em vez de um 6 por 2. Em outras palavras, quando ofereci este pedaço de madeira, deveria ter levantado esta extremidade por mais 2 polegadas. Felizmente, eu tenho uma viga sobressalente, então vou precisar cortar isso de novo. Após alguns dias, era hora de retomar o projeto. Então peguei outra lata de tinta para pintar a placa de parede e todas as vigas aqui. Os ângulos ainda não foram cortados nesses. Eu só cortei os ângulos neste primeiro, que vou instalar agora. Usarei suportes de vigas nos caibros para uma instalação firme e resistente. Para os caibros de extremidade, decidi dobrar um dos suportes usando meu torno, cera e um malho. E logo ficará claro o motivo disso. Vale ressaltar que suportes com fixações ocultas funcionariam tão bem quanto, mas, como já havia comprado esses, vou usá-los. Aqui estou oferecendo minha primeira viga, com os ângulos corretos cortados nas extremidades. Segurei um lado com um grampo para usar minha esquadria e deixá-lo quadrado com a placa de parede. Então, fiz uma marca de lápis onde o suporte seria instalado. Marquei uma linha para cortar o excesso, o que fiz com uma serra circular, e depois uma multiferramenta para finalizar. E novamente, preservador e tinta para as extremidades cortadas. Comprei alguns desses pregos torcidos, Sheridize de 30 mm para os suportes que parecem assim. Esses são os pregos recomendados para o trabalho e é o que estou usando aqui para fixar o suporte à placa de parede. Como vou fixar parte do primeiro suporte na extremidade da placa de parede, queria usar pregos galvanizados de 2 polegadas para melhor fixação, que tinha no galpão. Esses pregos não são os melhores para o trabalho,
mas estou confiante de que farão o serviço muito bem e me pouparam de sair para comprar outros. Eu hesitei em pregar na extremidade do grão por receio de não ser tão forte e rachar a madeira, mas eles entraram bem e parei de me preocupar. A outra extremidade da viga foi fixada ao poste usando novamente alguns parafusos de treinador, mas desta vez estou usando parafusos mais longos de 120 milímetros, e então posso instalar o restante dos pregos de torção nos suportes para travar a viga no lugar. E com a primeira viga instalada, posso então cortar o excesso da viga frontal. Queria esperar a entrega das chapas de telhado antes de instalar o restante das vigas. Verifiquei as chapas para confirmar se estavam de acordo com o pedido. E foi bom ter feito isso, pois as chapas de 600 milímetros de largura mediam, na verdade, cerca de 604 milímetros. E eu queria minimizar os cortes nessas chapas. Então eu medi e marquei cuidadosamente os espaçamentos das vigas com base na medida real das chapas. Mas falarei mais sobre isso em um vídeo futuro. Por enquanto, posso cortar o restante das vigas e decidi levá-las para a oficina, pois era mais rápido usar a serra de esquadria para isso. A instalação fica para depois. Posso ajustar o ângulo com base no meu transferidor de 5 graus. Então a inclinação do meu telhado é de aproximadamente 1 em 12. Então eu posso instalar o resto dos suportes. E, como é recomendado que eles fiquem bem apertados na madeira, meu método para isso foi primeiro instalar os pregos em um lado do suporte, tanto na placa de parede quanto no interior da viga frontal. Então eu poderia colocar a viga no lugar. Então eu instalei os pregos na viga para apertar o suporte junto à viga, e então eu fixei o outro lado do suporte no interior da viga e da placa de parede. Eu não sei se é assim que os profissionais fazem, mas funcionou para mim. E foi o mesmo processo repetidamente para instalar o resto das vigas. Entre cada viga, eu também adicionei uma âncora de parede adicional através da placa de parede e no tijolo. E eis a instalação da última viga. Estou cortando as extremidades de alguns pedaços de 4 por 2 em um ângulo de 45 graus, usando a serra circular. Usarei esses como suportes de canto, que ajudarão a remover qualquer desalinhamento da estrutura e torná-la bem rígida. Então eu posso apenas colocá-lo onde precisa estar. E fixá-lo com 2 parafusos de carruagem em cada ponta. Por fim, posso aplicar uma segunda camada de tinta em toda a madeira. A pérgola está pronta, mas há coisas que eu faria diferente se fosse refazer o projeto. Como este vídeo já está longo, vou colocar isso e os custos do trabalho em um vídeo separado. Inscreva-se no meu canal para mais vídeos semanais de marcenaria. Se você gostaria de apoiar o canal e ter acesso antecipado aos meus vídeos, exclusivos como os na tela, planos de projetos gratuitos, listas de cortes e seu nome nos créditos finais, considere se tornar um membro. Os links para o meu Patreon e a associação do canal estão na descrição. Valeu por assistir!